Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, ele que é também presidente da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. O tema da nossa conversa vai ser o chamado Pacto Federativo. Senador, esse é um dos temas mais em voga hoje, tanto na Câmara como no Senado. A necessidade de se discutir um pacto, um novo pacto federativo. O presidente Sarney até nomeou uma comissão de especialistas para alimentar a discussão do assunto. Eu pergunto, o senhor como presidente da CCJ, como é que o senhor se posiciona nessa questão? Bom, primeiro eu quero deixar aqui bem clara a posição da CCJ, né, e a posição pessoal do senador Eunício Oliveira a favor do Pacto Federativo. O fato é que nós precisamos fazer reformas profundas no Brasil. Veja, por exemplo, o Código, que não tem nada a ver com o Pacto Federativo de certa forma, mas o Código Penal do Brasil é um código de 1940, quando nós tínhamos aí uma sociedade rural à época. Então nós precisamos fazer o novo Código Penal, né, que as relações entre as pessoas foram totalmente modificadas pela tecnologia, pela velocidade, das coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Então, a questão do Pacto Federativo, nós temos que rediscutir esse Pacto Federativo. Por que nós temos que fazer isso? Porque as desigualdades regionais ainda são gritantes. Eu, essa semana, falava exatamente da questão da seca no Nordeste brasileiro. Nós ainda apelávamos para o ministro, pela sensibilidade da presidente Dilma e do ministro Fernando Bezerra, para liberar carros-pipa no século XXI, para ir buscar água no açude, muitas vezes sujo, água não tratada, muitas vezes, para abastecer a população. Então, é necessário que a gente compreenda que o Brasil ainda tem 16 milhões de brasileiros que vivem à margem de qualquer coisa, vivem na miséria absoluta, e que 78% desses brasileiros, Armando, estão no Nordeste brasileiro. Então, nós temos que rediscutir, como rediscutimos aqui, a questão dos royalties de petróleo. Não é correto que um Brasil dessa dimensão, onde todos nós somos iguais e brasileiros, independente de raça, cor, sexo, né, opção sexual e tudo, e tenhamos ainda que ver 2 ou 3 estados brasileiros sendo detentores de todos esses recursos em detrimento de outros estados. Não é possível no século XXI as mães ainda terem que pegar uma caixa de papelão para proteger as suas crianças, as suas filhas menores, para que elas possam fazer suas necessidades fisiológicas, porque não tem um banheiro sequer para utilizar. Então, é preciso que a gente rediscuta, né, a modernidade que nós recebemos e que evoluímos para isso, é a questão do Pacto Federativo. E o que nós fizemos? Começamos a debater a questão da igualdade do ICMS em todos os portos do Brasil, acabando de vez a guerra fiscal. E quem fazia a guerra fiscal? Não eram os estados pobres, não eram os estados do Nordeste nem do Norte. A guerra fiscal estava sendo feita, né, através da chamada Guerra dos Portos, em estados do Sudeste brasileiro, né, e do Sul do Brasil. Então, os estados mais ricos fazendo guerra de portos, ou seja, em detrimento dando incentivo para o produto importado que desembarcasse no seu porto. Dando isenção total e recebendo parte desse ICMS depois na partilha com os demais estados brasileiros. Essa situação o Senado resolveu. Essa situação nós resolvemos na CCJ, resolvemos na CAI e já resolvemos no plenário aqui, já aprovamos essa questão. A outra questão é que o comércio eletrônico, né, que está em debate na Comissão de Constituição e Justiça, o Brasil hoje faturou ano passado em comércio eletrônico 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais. Sem contar as mercadorias que aqui chegam através daquela área indígena que temos ali na Flórida, que é isenta, porque é uma área indígena, que de lá eles remetem as mercadorias para o Brasil. Então, nós temos ainda o detrimento do emprego, a isenção do imposto, e quando esse imposto, quando o produto é produzido no Brasil, esse imposto fica com o Estado produtor.
Ou seja, não com o Estado do consumidor. Zero. Ou seja, o que se quer mudar é exatamente isso. O chamado mercado eletrônico, ou então o mercado porta a porta. Né? A entrega, o que acontece? São Paulo, que é o grande detentor da indústria, né? Que tem todas as indústrias. Estão concentradas lá. As indústrias estão concentradas em São Paulo, mas em outros estados também. Mas principalmente São Paulo, ele fica com o emprego, com a indústria, com o produto, e com o subproduto e com a... Não é com o imposto, é com a totalidade do imposto. Nós não estamos querendo o imposto para o local do consumo. Eu, pessoalmente, defendo, inclusive, que o imposto tem que ser pago no local do consumo e não no local da produção. Mas o senador Renan Calheiros, que eu o designei para ser relator dessa matéria, já apresentou o seu relatório e, neste relatório, ele faz uma divisão razoável. O Estado produtor fica com 40%, além de ficar com a fábrica, com o emprego, com tudo, e o Estado consumidor fica com 60%. Então, eu acho que é uma partilha razoável, e nós vamos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça essa matéria. Vamos aprovar porque ela é uma matéria que faz parte do Pacto Federativo. E outra que faz também é o chamado Fundo de Participação dos Estados, que também está na berlinda. Muita gente está achando que deve ser modificado. O próprio Supremo Tribunal Federal... Vai ter que ser modificado. Como é que o senhor se posiciona nessa questão? Nós temos que rediscutir essa questão. Então, eu sou a favor que rediscutamos tudo que precisa ser rediscutido. Eu sou a favor que façamos no Brasil a reforma tributária. Não dá mais para a gente aceitar, como eu disse aqui, que o petróleo que está além mar seja colocado todos esses recursos oriundos do petróleo. Ninguém quer o petróleo, nós queremos o resultado desse petróleo. Concentrado em apenas 3 estados ricos da Federação Brasileira, em detrimento dos demais estados. Essa correção também nós fizemos e está pendente na Câmara dos Deputados para que eles tomem a solução. O senhor está otimista em relação a isso? O senhor acha que a Câmara, obviamente, vai aprovar essa descentralização dos recursos? Não tem como não aprovar. E o senhor não teme uma fissura na federação, os capixabas e os cariocas, eventualmente, se rebelarem contra ela, ou não? Não, porque é o seguinte, eles têm a consciência que eles são estados ricos e que nós somos todos brasileiros. A Petrobras, quando foi criada, eu nem era nascido, mas a Petrobras, quando foi criada, foi com o slogan: o petróleo é nosso. Nosso de quem? Dos brasileiros. A Petrobras é empresa brasileira de petróleo. Então, se ela é brasileira, se o petróleo foi criado, foi incentivada a criação da Petrobras, é para dividir o resultado, né, desse bem que Deus colocou aqui na natureza e que pertence ao país, à União como um todo, e deve ser dividida equitativamente com todos os estados brasileiros. Como tinha uma distorção de passado, nós não queremos discutir o passado. Nós queremos, pelo menos, ter o direito, né, de receber no presente e no futuro, para que tiremos, como disse aqui, 1 milhão de cearenses da miséria absoluta, que tiremos 78% dos nordestinos da miséria absoluta, dos 100% que existe nesse universo de 16 milhões de brasileiros. É isso que nós queremos. Não queremos nada, absolutamente queremos fazer fissura, não queremos fazer enfrentamento com os estados ricos. O que é que nós queremos? Nós queremos a condição digna de vivermos. Não é possível. Quem é que aceita no século XXI um garoto hoje que tem acesso à internet, que tem acesso à comunicação fácil? Ele não consegue imaginar, um garoto que nasceu em São Paulo em classe média, não consegue imaginar que no Nordeste, no meu Ceará, apesar do esforço enorme que tem feito o governador Cid Gomes junto conosco, para melhorar a qualidade de vida, e melhorou muito a qualidade de vida já do nosso povo, ainda tem gente vivendo na miséria absoluta. E outros vivendo nababescamente. Então, não é correto isso, não é justo isso. Nós temos, graças a Deus, um país que não tem
não tem guerra, não tem enfrentamento entre regiões, entre estados, onde todos nós somos iguais, é um Estado laico, inclusive. Então, meu Deus do céu, se nós somos tudo isso, por que nós temos que manter essa diferença enorme, esse fosso que não tem tamanho, entre um país rico e um país de miseráveis? Dá para o país continuar sendo rico, uma parte do país continuar sendo rica, muito rica, e que nós do Nordeste, do Norte, do Nordeste, tenhamos pelo menos a condição de dignidade humana dessas pessoas. Não tem mais como a gente botar a mão no rosto ou tapar o sol, como diz lá no Nordeste, o sol com a peneira. É preciso que a gente discuta isso às claras, que os enfrentamentos, como nós fizemos agora, o Estado do Espírito Santo estribuchou, o Estado do Goiás estribuchou, o Estado de Santa Catarina estribuchou, São Paulo gritou um pouco, mas nós fizemos o que tinha que ser feito, sem esmagar ninguém. Vai valer a partir de janeiro do ano que vem. Mas nós temos que corrigir o futuro para que esse não seja um país do futuro, mas que seja um país que tenha futuro para essas pessoas que estão nascendo, filhos de pobres, e que possam imaginar a ter uma vida correta, uma vida digna, com seriedade, com probidade, sem desvio de conduta, diminuindo a violência, dando oportunidade de trabalho digno para que essas pessoas sustentem as suas famílias. Esse é o país que, sinceramente, me faz e me motiva a estar na vida pública. É essa luta por esse país que me faz estar na vida pública. É essa luta para que o meu Estado, as pessoas possam viver felizes, com um sorriso no rosto, com dignidade, com seriedade, com probidade, com algo que as pessoas raciocinam, muita gente raciocina como sendo uma exceção. Nós temos que ser a regra, sermos corretos, sermos dignos, administrar e gerenciar bem os recursos públicos que vêm do suor do trabalhador brasileiro, que acorda 4 horas da manhã para ir para o seu trabalho, para pagar o seu imposto no final do mês, seja aplicado corretamente. Perfeito. Então é isso que nós queremos. E com o Pacto Federativo, essa distribuição vai ter equidade entre todos os brasileiros, é o que nós sonhamos. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Vamos aqui torcer para que esse assunto progrida nesta direção que o senhor está apontando. Se Deus quiser, inclusive na questão do FPE, que nós vamos fazer um outro grande debate na Comissão de Constituição e Justiça e vamos aprová-lo até dezembro, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista que eu, Armando Hollenberg, fiz aqui no Argumento com o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. O tema da nossa conversa, como vocês puderam perceber, foi exatamente a renegociação do Pacto Federativo. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado, pelo número 0800 61 2211, ou então acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.